Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana e que esse final de semana tenha sido bom para vocês descansarem. Sentem que agora é hora da gente ouvir um pouquinho sobre True Crime. Antes da gente começar com o episódio de hoje, eu queria deixar aqui algumas informações sobre o caso de hoje. O nosso caso de hoje, ele vai falar sobre a morte de uma criança, então já fica aqui, para quem não se sentir confortável com esse tipo de episódio, eu peço que não escutem. Esse caso ele é bem conhecido, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, não sei se vocês vão conhecer esse caso. Acredito que sim, quem escuta bastante sobre True Crime vai saber de que caso eu estou falando só pelo nome do episódio. Mas quem não conhecer, eu vou deixar sempre como eu sempre deixo, um pouquinho de suspense em tudo que eu tento fazer, então eu espero que vocês gostem do episódio. Eu tentei trazer o mais informações o possível, mas muita informação que eu tentei procurar, por mais que esse caso seja bem conhecido, não tem muita coisa assim para pesquisar. Eu fiquei até bem surpresa na hora que eu comecei a pesquisar para esse episódio, porque eu achei que ia ter muita coisa, mas no final eu acabei encontrando pouquíssima coisa. Eu achei que eu ia conseguir fazer um episódio grande, igual eu fiz da Xanda, mas eu acho que esse episódio não vai ser tão grande assim. Fiquei um pouco decepcionada pelas quantidades de coisa que tem na mídia, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer todas as informações possíveis para que vocês gostem do conteúdo de hoje. Então, sem demorar muito, vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Vamos lidar com a morte de uma criança. Se você não se sentir confortável, por favor, não escute esse episódio. Outra coisa que iremos abordar é abuso sexual. Se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês não escutem esse episódio de hoje. O caso de hoje é sobre Caylee Anthony. Caylee Marie Anthony nasceu no dia 9 de agosto de 2005, fazendo dela uma leonina de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Como Caylee tinha apenas 2 anos de idade quando o crime aconteceu, não temos muitas informações sobre a nossa vítima de hoje. A mãe de Caylee diz para o documentário que a melhor coisa que aconteceu com ela foi tomar a decisão de ter Caylee tão cedo, mesmo que ela tenha sido muito nova na época. Ela tinha apenas 19 anos quando ela teve a sua filha. Ela é descrita como uma menina cheia de luz e muito feliz, que iluminava qualquer lugar em que ela ia, com seus olhos castanhos e um lindo sorriso. Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar um espaço para as nossas vítimas no podcast, porque eu acredito que elas sejam as reais pessoas importantes do caso, e não os assassinos. Acredito que seja muito importante falar sobre as nossas vítimas para que vocês possam entender um pouco mais sobre a vida delas antes de falar somente sobre o crime que aconteceu com elas. Então, aqui fica um pouquinho de Caylee para vocês e saibam que eu pesquisei bastante antes de fazer esse episódio sobre o caso de hoje, mas não há muita informação sobre ela. E outra coisa que eu queria deixar aqui é que esse caso tem muita coisa sobre a pessoa que fez esse crime, e não tem muita coisa sobre Caylee. Mais uma vez, a mídia sempre vai atrás da pessoa responsável pelo que fez, em vez de falar da nossa vítima. Então, tudo se passa com uma briga no Dia dos Pais. No dia 16 de junho de 2008, a mãe de Caylee, Casey Anthony, teve uma briga com seus pais e ela acabou pegando sua filha e saindo de casa, se recusando a tentar qualquer tipo de reaproximação com os pais e, claro, sentiram muita falta da sua filha e de sua netinha. É descrito nos autos do processo deste caso que o avô de Caylee brincou com ela na piscina nesse dia, e que vai ser uma informação muito importante mais pra frente que vocês vão ter que guardar. Casey disse para sua mãe, Cindy, que ela estava levando Caylee para sua babá, a quem Casey identificou como Zenaida Zene Fernandes Gonzalez, e no dia seguinte ela informou a Cindy que as 3 estavam indo para Tampa, na Flórida, em uma viagem a trabalho. E essa foi a última vez que a família de Caylee iria ver ela com vida. 30 dias após a partida de Casey, no dia 30 de junho de 2008, o carro da família foi encontrado em Orlando e rebocado. George e Cindy foram notificados que o carro havia sido apreendido. Quando George foi buscar o carro, ele e o gerente do guincho notaram um cheiro muito forte vindo do porta-malas. No começo eles acharam ser lixo e foi confirmado por eles que o cheiro que vinha do saco de lixo estava localizado no porta-malas.
Os pais de Casey e Anthony descobriram que sua filha estava, na verdade, em uma viagem com o namorado e não em uma viagem a negócios que ela mesma tinha comentado. Então, no dia 15 de julho de 2008, Cindy relatou o desaparecimento de Kaylee e Anthony, dizendo aos operadores do número de emergência que o carro de Casey cheirava a cadáveres e que ela não via Kaylee havia mais de 30 dias. Cindy mais tarde retirou sua declaração sobre o odor do carro, mas o pai de Casey e o homem que estava com ele, quando eles acharam o carro, afirmam que o cheiro vindo do carro era um odor muito forte e que parecia o cheiro de decomposição humana. Casey disse aos investigadores que havia deixado Kaylee no apartamento de sua babá, Zenaida Fernandes Gonzalez, e que a babá havia sequestrado a criança, dizendo que ela voltou de uma viagem e ela não encontrou sua filha e nem a babá em lugar nenhum. Só que aqui já começamos a perceber que Casey não é a pessoa assim que gosta de contar histórias verdadeiras sobre o que passa em sua vida. A maior mentira foi a babá Zenaida Fernandes Gonzalez. Ela era, de acordo com Casey Anthony, uma bela mulher que já namorou o ex-namorado de Casey. Zene, a babá, era da cidade de Nova York e mudou-se para a Flórida para fazer faculdade e permaneceu na área. Ela tinha uma mãe chamada Glória e se mudou 3 vezes enquanto morava na área de Orlando. Casey Anthony deu à mãe uma descrição detalhada do novo endereço de Zene. Ela também contou à mãe que Zene cortou o cabelo comprido e mencionou que Zenara dirigia um Ford Focus. Assim vocês podem ver o quão detalhista Casey Anthony era. Quando Kaylee foi retirada dela, Casey Anthony apresentou um novo parente de Zene. Ela alegou que a irmã de Zenaida, Samantha, a segurou enquanto Zenaida levava Kaylee embora, dizendo que Casey Anthony era uma mãe ruim. Quando a polícia investigou o apartamento, descobriu que estava abandonado há mais de 140 dias. Casey também disse para a polícia que estava trabalhando no Universal Studios como organizadora de eventos em Orlando. Mas quando os investigadores a levaram para o Universal Studios no dia 16 de julho e pediram para que ela mostrasse seu escritório, Casey levou os investigadores para dentro do prédio e levou eles para o local antes de finalmente admitir que ela não trabalhava lá desde que ela tirou a licença maternidade há 3 anos atrás. A polícia percebeu diversas inconsistências nas histórias de Casey e em 29 de julho foi oferecido a Casey um acordo de imunidade limitada. Em troca de ajuda para encontrar Kaylee, os promotores disseram que não usariam as declarações de Casey para policiar contra ela mesma. A oferta expirou no dia 2 de setembro de 2008 e Casey acabou sendo presa e acusada por negligência. Outra coisa que Casey foi pega fazendo foi que a polícia conseguiu, junto com os jornalistas da época, investigar um pouco sobre o que Casey dizia online. Um dos ex-namorados de Casey disse para a polícia que ela contou para ele que ela não fazia mais as coisas que ela queria fazer porque ela era a mãe. Outra coisa foi um chat no Facebook, onde Casey disse estar cansada de tudo e que pelo menos a menina estava dormindo para não encher o saco dela. Outra coisa que a polícia na época acabou descobrindo foi que Casey estava fazendo durante os 31 dias que sua filha estava desaparecida. E devo dizer que não é nada do que vocês devem estar imaginando. Ela não estava desesperada atrás de sua filha. Ela estava passando a maior parte do seu tempo com um namorado na época, comprando coisas para beber e se divertir com o talão de cheque de sua amiga, que ela depois quis denunciar Casey. Ela estava fazendo uma tatuagem escrito Bella Vita, que significa boa vida, enquanto sua filha estava desaparecida. 2 antigos amigos e namorados de Casey fizeram uma entrevista para o documentário sobre o caso de Kaylee e falaram que Casey sempre se mostrou ser uma boa mãe. Sempre estava com uma mochila contendo tudo o que sua filha precisava, mas durante o mês que Kaylee estava desaparecida, ela não indicou que alguma coisa estava errada. Ela estava vivendo a vida dela sem fazer nada para procurar sua filha, que somente ela sabia que estava desaparecida. Durante a audiência, os detetives revelaram que eles encontraram fios de cabelo de Kaylee no porta-malas do carro da família de Casey Anthony, e que eles utilizaram a ajuda de cães farejadores para sentir o odor de decomposição no porta-malas. A fiança de Casey Anthony foi determinada no valor de $500 mil. No dia seguinte à audiência, Casey Anthony foi colocada como uma pessoa de interesse no caso do desaparecimento da sua própria filha. Em 11, 12 e 13 de agosto de 2008, um medidor chamou a polícia para um objeto suspeito encontrado na área da floresta, perto da residência da família de Casey Anthony.
Em primeira instância, ele foi instruído pelo escritório do xerife para ligar para a linha de denúncia, o que ele fez, sem receber nenhuma ligação de volta. Na segunda instância, ele ligou novamente para o escritório do xerife e acabou sendo recebido por 2 policiais. Ele relatou que ele tinha visto que parecia ser uma caveira perto de uma bolsa cinza. Na ocasião, o policial realizou uma pesquisa rápida e afirmou que não tinha visto nada. Casey Anthony não ajudou em nada na busca por sua filha e em 30 de agosto de 2008, ela foi solta, mas logo em seguida volta para a cadeia quando ela recebe mais acusações, incluindo a de roubar, cheque forjado, mentir para os investigadores e por negligência. Em setembro de 2008, a polícia lança um comunicado para a mídia dizendo que eles acreditavam que Caylee Anthony não estava mais viva, de que existia uma grande possibilidade de estarmos lidando aqui com o assassinato de uma garota de apenas 2 anos de idade. E foram encontradas evidências de decomposição humana e vestígios de clorofórmio na porta-malas do carro que foi usado por Casey. Relatórios de laboratório do FBI descobriram que a mecha de cabelo no porta-malas de Casey Anthony mostrava características aparentemente de decomposição. O cabelo era microscopicamente semelhante aos fios de cabelo encontrados na escova de Caylee Anthony, mas o relatório disse que não foi possível dizer conclusivamente se o cabelo no porta-malas veio da garota desaparecida. Em 11 de dezembro de 2008, o medidor chama a polícia novamente. Eles revistam e encontram restos mortais de uma criança em um saco plástico. As equipes de investigação recuperaram a fita adesiva que estava pendurada no cabelo do crânio e alguns tecidos deixados no crânio. Nos 4 dias seguintes, mais ossos foram encontrados na área arborizada, perto do local onde os restos mortais foram inicialmente descobertos. Em 19 de dezembro de 2008, o legista confirmou que os restos mortais encontrados eram infelizmente de Caylee Anthony. A morte foi considerada como um homicídio e a causa da morte foi listada como indeterminada. Na autópsia de Caylee Anthony, não foi possível determinar a causa da sua morte, mas foi revelado uma fita isolante foi usada na garota no queixo e no nariz dela. Foi comprovado que essa fita isolante estava em volta da cabeça de Caylee, cobrindo a mandíbula e o maxilar, do queixo até o nariz cobrindo toda a parte da respiração de Caylee. É descrito que a mandíbula de Caylee estava no lugar apenas devido a essa fita adesiva. A autópsia determinou que não foi achada nenhuma evidência de trauma no crânio da nossa vítima de hoje e que não havia sinais de drogas em seu organismo. E com isso, Casey Anthony foi acusada de homicídio de 1º grau, abuso infantil agravado e homicídio qualificado de uma criança e mais 4 outras acusações de fornecimento de informações falsas à polícia, e ela se declarou inocente das acusações, dizendo que a babá da filha foi responsável por sequestrar a filha dela. Os promotores do caso anunciaram que planejavam buscar a pena de morte no caso de Casey Anthony se ela fosse considerada culpada. Antes de se declarar inocente, ela recebeu uma proposta de aceitar a culpa pela morte de Caylee, e ela teria de 20 anos a mais pela morte de sua filha, mas ela não aceitou. Então o julgamento iria acontecer. O julgamento, então, começa no dia 24 de maio de 2011. Nas declarações iniciais, a promotora principal descreveu a história do desaparecimento de Caylee dia após dia. Os promotores afirmam que Casey usou clorofórmio para incapacitar Caylee antes de sufocá-la com fita adesiva, deixando o corpo no porta-malas do carro de Casey antes de descartá-la como se fosse um lixo, disse o advogado de acusação. A teoria da acusação é de que ninguém teria um motivo maior do que Casey de matar sua filha, porque tudo que as pessoas acham que viam de Casey era mentira. Ela não era uma mãe carinhosa e não tinha uma vida perfeita, muito longe disso. Casey foi pega mentindo diversas vezes para os policiais, como, por exemplo, inventar que uma babá com o nome de Zenaida teria sido a pessoa que sequestrou sua filha, ou mentir e levar os policiais para o local de trabalho que ela disse que ela tinha. A defesa disse que Caylee Anthony provavelmente se afogou acidentalmente na piscina da família no dia 16 de junho de 2008, e que George, o pai de Casey Anthony, com o conhecimento dela, encobriu o afogamento para poupar sua filha de uma possível acusação de negligência infantil. Que o pai de Casey teria dito que a mãe iria ficar furiosa
e que ela iria para a cadeia após negligenciar a filha dela. A defesa disse ainda que o comportamento aparentemente não afetivo de Casey após a morte de Caylee era atribuído ao abuso infantil que ela havia sofrido na mão dos pais, principalmente do pai e do irmão. O advogado de defesa chegou a dizer: como uma mãe espera 30 dias para reportar sua filha desaparecida. Isso é loucura. Alguma coisa não estava certa. Caylee Anthony morreu no dia 16 de junho de 2008, quando ela se afogou na piscina da família. Finalmente, a defesa afirmou que a investigação policial havia sido comprometida pelo frenesi da mídia. O advogado de defesa ainda completou que Casey teria ligado para a polícia, mas ela não fez nada, e que era sobre isso que ela deveria ser considerada como culpada, e não por assassinato. A teoria da defesa é que a culpa de tudo que aconteceu com Caylee foi do pai de Casey Anthony, George Anthony. Eles colocam o pai de Casey como um abusador, como um homem muito ruim que fez coisas horríveis com sua filha quando ela era mais nova, e foi ele que fez com que Casey não ligasse para a polícia para reportar sua filha morta na piscina. Que George molestou Casey quando ela era mais nova e que a família tinha segredos obscuros que iriam ser revelados no tribunal. A defesa ainda diz que George teria colocado fita isolante no corpo de Caylee para culpar Casey pelo assassinato da sua própria filha. Na segunda semana do julgamento, a promotoria chamou vários membros da família de Casey para depor. George foi a primeira testemunha e, em resposta ao questionamento, negou ter abusado sexualmente de sua filha. Ele ainda testemunhou que ele não tinha ideia do que tinha acontecido com Caylee e que ele não sabia de nada do suposto afogamento. Ele negou perante a juiz, sob juramento, de que ele descartou o corpo da sua neta e que ele colocou fita isolante para incriminar sua própria filha na morte de sua neta, Caylee Anthony. George descreveu que ele teve um dia normal no Dia dos Pais e que ele deixou que Casey fizesse as coisas dela com a filha porque era assim que ele sempre fazia. Durante o tempo que a defesa teve, eles continuavam atacando verbalmente George Anthony, chamando ele de abusador, que instalou um lado negro de negação em sua filha sobre todo o abuso sexual que ele fez contra ela. E isso tudo fez com que Casey agisse do jeito que ela agiu quando sua filha desapareceu. Tanto George quanto o então namorado de Casey testemunharam que não sentiram cheiro de decomposição humana no carro de Casey quando ela visitou eles enquanto Caylee estava desaparecida em 15 de julho. Cindy testemunhou que em seu comentário que ela fez na ligação para a emergência que o carro de Casey cheirava algo como se alguém tivesse morrido era uma figura de linguagem, observando ainda que ela havia feito afirmações exageradas no telefone para chamar a atenção da polícia para eles responderem rapidamente. Já a acusação trouxe pela primeira vez a arma que teria sido usada para o crime do nosso caso de hoje, a fita isolante. A acusação disse que Caylee estava enrolada em um cobertor do ursinho Pooh e ela foi colocada em diversos sacos plásticos antes de ser descartada no meio da floresta como se ela fosse um lixo. Eles dizem que o motivo de Casey Anthony tenha matado sua filha foi para que ela voltasse a ter uma liberdade que ela sempre quis ter antes de ter sua filha, poder ir a festas, se divertir e não ter essa responsabilidade de ter que cuidar de uma criança 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eles falaram que eles tinham provas de que Casey aproveitou os seus 31 dias em que sua filha estava sumida. Foi comprovado que Casey Anthony levou os policiais para o suposto apartamento que a babá morava, já que aquele era o último lugar que ela tinha visto Caylee viva. E chegando lá, os proprietários do imóvel disseram que o apartamento estava vago por meses já e ninguém morava lá. O advogado de acusação continuou a delinear mais mentiras nos primeiros dias de investigação, que Casey Anthony levou os detetives à Universal em Orlando, dizendo que ela trabalhava lá. Mesmo quando ela não tinha identificação no portão, ela continuou dizendo que ela trabalhava lá. Depois de levar os detetives para o prédio de administração da propriedade, ela finalmente admitiu que ela estava mentindo sobre trabalhar na Universal. Então, em um esforço para encontrar a pessoa que ela insistia que existia, os detetives mostram suas fotos no banco de dados de carteiras de motorista de cada Zenaida Gonzalez que eles tinham. Ela não conhecia nenhuma delas, mostrando que não existia nenhuma babá de Caylee. E eu sei, cada vez vai ficando mais difícil de acreditar no que Casey fala, mas infelizmente tem mais.
Eu cheguei a comentar no começo, mas lembrando que os cães farejadores sentiram o odor de decomposição no carro da família. Também é importante ressaltar que foi achado no porta-malas do carro da família fios de cabelos e alguns pertenciam a Kaylee, como de todos os membros da família também. Outra coisa importante que eu queria deixar aqui é que o cobertor e os sacos de lixo eram o mesmo tipo usados pela família Anthony. E até mesmo no documentário sobre o caso foi dito que era desse jeito que os pais de Casey enterravam os cachorros da família, com uma fita adesiva na boca, o que torna as coisas mais bizarras do que elas já estão. A fita adesiva usada para tampar as vias respiratórias de Kaylee são do mesmo tipo específico que foi encontrada na casa da família. Uma especialista de luto foi levada ao julgamento, e ela disse que os jovens têm um jeito diferente de lidar com o luto ou com a perda de alguém. Ela chama os jovens de lamentadores relutantes, e que eles vão dizer muitas vezes que nada demais aconteceu, e que eles vão demonstrar um comportamento de risco, e que esse tipo de comportamento foi demonstrado em Casey quando ela saiu para as festas durante 31 dias em que sua filha estava desaparecida. O advogado de defesa de Casey queriam dizer que ela estava em um estado de luto, mas o caso dela era uma forma diferente de luto do que estamos acostumados a observar. A terceira semana foi dedicada principalmente à análise forense. A promotoria chamou o designer de software que testemunhou que, com base em um programa que ele usou para recuperar pesquisas deletadas, alguém usou o computador da família. Ele não sabia especificar quem foi, pesquisou por cloroformo 84 vezes. Após o julgamento, esse designer relatou publicamente que esse número era um erro atribuído a um bug em seu programa e que o computador, na verdade, tinha apenas feito uma pesquisa de cloroformo. 2 cães policiais e os seus tratadores indicaram que os seus cães detectaram decomposição humana, uma no carro de Casey e outra no quintal da família Anthony. A chefe legista para a acusação testemunhou e determinou que a forma da morte de Kaylee foi um homicídio com base nas evidências físicas e circunstanciais, incluindo o fato de que a morte de Kaylee Anthony não havia sido relatada e clorofórmio foi encontrado no carro de Kaylee, observando que mesmo com a pequena quantidade de clorofórmio pode resultar na morte de uma criança, incluindo o fato de que a morte de Kaylee não havia sido relatada e clorofórmio havia sido encontrado no carro de Casey, observando que mesmo uma pequena quantidade de clorofórmio pode resultar na morte de uma criança. No interrogatório, a chefe legista admitiu que os testes toxicológicos nos ossos de Kaylee deram negativos para produtos químicos voláteis, mas ela manteve a sua opinião de que a morte não foi um acidente devido à falta de um relato. O diretor do Laboratório de Identificação Humana apresentou uma animação com fotos de Kaylee ainda viva com a sua mãe, sobrepostas ao crânio em decomposição de Kaylee e a fita adesiva encontrada no corpo. O diretor do laboratório disse que era a sua opinião de que a fita havia sido colocada em Kaylee Anthony antes da decomposição do corpo dela. A examinadora de impressões digitais latentes do FBI disse que observou o contorno de adesivo em forma de coração na fita adesiva encontrada. Embora ela tentou fotografar o contorno, mas ela não estava visível. Ela ainda disse que não encontrou impressões digitais na fita, embora não esperasse. E o analista de cabelos do FBI disse que o cabelo descoberto no porta-malas de Casey pertencia a Kaylee Anthony e exibia faixas na raiz. Ele disse que em um estudo que ele estava conduzindo, ele afirmou que esse bandejamento que foi encontrado no cabelo de Kaylee só poderia ocorrer depois da morte ou conhecida como pós-mortem. Finalmente, após as objeções da defesa da confiabilidade científica, o National Laboratory relatou que o procedimento de amostragem de ar realizado no porta-malas do carro de Casey indicava decomposição e clorofórmio. A defesa observou que o laboratório não estava disposto a compartilhar seu banco de dados proprietário e sua técnica forense nunca havia sido usada em um caso criminal. A acusação fala sobre a vida social de Casey depois que Kaylee foi vista pela última vez. Ela conta sobre Casey Anthony indo a um clube chamado Fusion com seu namorado Anthony Lázaro e entrou em um concurso de hot bodies poucos dias depois que Kaylee foi vista pela última vez. Ela disse que Casey Anthony continuou a mentir para sua mãe sobre o paradeiro de Kaylee.
Quando ela dizia que ela estava em Tampa com a Zane Denene, ou a Zane, a babá doente, ela estava realmente em Orlando tirando latas de gasolina da garagem de seu pai. Certa vez, Casey apareceu na casa cerca de uma semana depois que Kaylee foi vista pela última vez, e George Anthony disse: "Aonde está Kaylee? Sinto falta dela." Casey disse que precisava voltar ao trabalho e vai embora. A equipe de acusação continua a dizer que Cindy Anthony continua importunando Casey sobre o paradeiro de Kaylee. Ela fala que Casey Anthony diz a um amigo que havia um animal morto grudado em seu carro. E isso foi depois que essa amiga fez um comentário sobre como o carro dela fedia. A defesa indicou que o caso principal na quarta semana com o patologista forense que realizou uma autópsia em Kaylee. O patologista chamou a autópsia da legista-chefe de má qualidade, dizendo que foi um fracasso o crânio de Kaylee não ter sido aberto durante o exame. O patologista disse que sua própria autópsia não conseguiu determinar a morte da criança, foi homicídio e que, em sua opinião, era de que a fita havia sido colocada depois da composição, dizendo que a fita foi colocada na pele e teria tido um DNA residual e não teve nenhum DNA encontrado na fita. Cindy, agora testemunhando como testemunha de defesa, disse que tinha sido responsável pela busca de cloroforme no computador da família, dizendo que ela pretendia procurar por clorofila, e não se lembrava do termo. Cindy testemunhou que sua família enterrou cães e animais de estimação em cobertores em plásticos, usando uma fita adesiva para selar a abertura, que é totalmente bizarro. Além disso, a defesa chamou um examinador de exames forenses do FBI que não encontrou nenhuma evidência de um adesivo ou resíduo de adesivo encontrado perto dos restos mortais da criança. Em 30 de junho, a defesa ligou para Crystal Holloway, voluntária na busca por Anthony, que afirmou ter tido um caso com George, o pai de Casey. De acordo com Crystal, George disse que a morte de Kaylee foi um acidente que saiu do controle como uma bola de neve. Durante o interrogatório, os promotores apontam que a declaração judicial juramentada, na qual ela disse que George acreditava, em vez de saber que foi um acidente. Durante o exame de redirecionamento, o advogado de defesa perguntou a Crystal se George havia dito a ela que Kaylee estava morta enquanto afirmava publicamente que ela estava desaparecida, ao que ela respondeu que sim. Em seu depoimento anterior, George negou o caso com Crystal e disse que a visitou apenas uma vez quando ela estava doente. Após o testemunho de Crystal, o juiz disse para os jurados que deveria ser usado para questionar a credibilidade de George, mas não quer uma prova de como Kaylee morreu, nem evidência da culpa ou inocência de Casey. Casey não testemunhou. Seus advogados também nunca apresentaram nenhuma testemunha que reforçasse a alegação feita nas declarações iniciais do mês. Casey agiu sem remorso aparente nas semanas após a morte de sua filha, quando ela estava sendo molestada por seu pai quando era criança, resultando em seus problemas emocionais. Quando o julgamento terminou, 400 provas haviam sido apresentadas para os jurados. As alegações finais foram ouvidas no dia 3 e 4 de julho. A acusação reiterou a crença do Estado de que Casey havia matado Kaylee Anthony para se livrar dos deveres parentais, dizendo: "Quando você tem um filho, esse filho se torna sua vida. Este caso é sobre um conflito da responsabilidade, expectativas que acompanham a vida que Casey Anthony queria ter." O advogado de acusação chamou a teoria da defesa de afogamento acidental de absurda porque, segundo ele, ninguém faria um acidente parecer um assassinato. O advogado de defesa enfatizou a natureza circunstancial do caso da promotoria, dizendo que as alegações do Estado foram baseadas em pesquisas de computador de fantasia, forense de fantasia, adesivos fantasias, manchas de fantasias, e nenhuma evidência real e concreta. A defesa disse que havia uma hipótese razoável de inocência à luz de uma possibilidade de Casey ter sido afogada, argumentando ainda que o afogamento era a única explicação que fazia sentido, ponto em que ele ilustrou em um vídeo de Kaylee abrindo a porta da casa, porta de vidro deslizante, que não havia trava de segurança para a criança sozinha. Ele criticou a acusação pelo seu uso pesado de evidências de caráter, dizendo:
A estratégia por trás disso é: se você a odeia, você acha que ela é uma vagabunda, mentirosa e inútil. Então você começará a olhar para as evidências de uma maneira diferente. O advogado de defesa seguiu enfatizando a prova e de tudo que carregava. Ele disse que Casey Anthony não é obrigada a apresentar provas ou provar qualquer coisa. O fardo recai sobre meus colegas do Ministério Público. A refutação, a promotora principal, disse que o Estado apoiou as alegações das suas declarações iniciais com evidências. Ela apontou que as ações de Casey após o desaparecimento de Caylee, dizendo: as respostas ao luto são tão variadas quanto o dia é longo, mas as respostas de culpa são tão previsíveis. O que os culpados fazem? Eles mentem, eles evitam, eles correm, eles enganam, e não apenas para sua família, mas para a polícia. Eles desviam a atenção de si mesmos e agem como se nada tivesse errado. Ela então encerra sua refutação, mostrando ao júri a foto de lado a lado de Casey festejando e uma tatuagem que ela fez um dia antes de Caylee ser dada como desaparecida. O júri iniciou as deliberações no dia 4 de julho. No dia 5 de julho, os promotores declararam que durante as deliberações estavam prestes a fornecer ao júri as informações corrigidas com relação à discrepância do software de Bradley. No entanto, o júri chegou a um veredito antes que ele pudesse fazer. O analista jurídico afirmou: se o júri considerasse Casey culpada antes de receber a prova de defesa, a falha da promotoria em divulgá-lo completamente deveria ser um motivo para anulação do julgamento. Antes de continuarmos com a sentença e o que aconteceu com o caso, acho importante nós falarmos um pouco sobre Casey Anthony. Nascida no dia 19 de março de 1986 em Warren, em Ohio, Casey era uma dos 2 filhos de Cindy e George Anthony, com George sendo trabalhado na aplicação de lei. Casey era uma jovem muito inteligente e bem sociável com amigos e que muitos pensavam ser uma família americana comum. No entanto, muitos amigos dizem que o padrão de mentiras começou quando Casey estava no colégio. Cindy e George compareceram à formatura de Casey junto com os avós dela, apenas para descobrir que faltavam vários créditos para ela se formar. Casey havia parado de frequentar as aulas no final do ano letivo, mas levou sua família mesmo assim a acreditar que ela caminharia com a turma de formandos. Quando ela tinha 19 anos, Casey deu à sua família mais um choque. Ela havia engordado e seus pais suspeitavam que ela estava grávida. Casey negou, alegando que ela era virgem. Com meses de gravidez, ela acabou contando a verdade para os seus pais. A identidade do pai do bebê, no entanto, permaneceu um mistério. Casey apontou para diversos homens diferentes, incluindo seu noivo na época, bem como um jovem também com quem ela namorou anteriormente, que morreu em um acidente de carro. Em 9 de agosto de 2005, Caylee Anthony nasceu. Uma amiga de Casey disse que ela havia pensado em dar o bebê para adoção, mas foi desencorajada por sua mãe. Nos anos seguintes, Casey e Caylee viveram com os pais dela, e Jesse, o noivo de Casey, atuou como pai do bebê. Jesse até acreditava que Caylee poderia ser o seu bebê, apesar de saber que no momento da concepção isso tornava improvável. Um teste de DNA descobria mais tarde que Jesse não era o pai de Caylee. A identidade do pai de Caylee permanece desconhecida. Casey diz para o documentário que na casa dela não era tão perfeita quanto parecia ser, que contar a verdade, especialmente dentro de casa, não era permitido. Ela culpa tudo o que ela é e pelas mentiras que ela contou por causa de seu pai, George Anthony. Ela diz que ele era incapaz de contar a verdade, que ele mentia dizendo que ele era o real pai de família que pagava as contas e cuidava da família, quando ele na verdade tinha perdido o emprego e estava dependendo de sua mulher para cuidar da casa, que a mãe, Cindy, trabalhava de 14 a 16 horas por dia para manter a casa, colocar comida na mesa enquanto o pai a traía. E ela fala que eles queriam manter a imagem de ser uma família perfeita. Lembrando que tudo isso é o que Casey diz e não temos como comprovar se isso é verdade. Em meados de junho de 2008, com a sua adequação como mãe questionada por Cindy, Casey deixou a sua casa após uma grande discussão, levando Caylee com ela. E uma coisa que eu queria falar aqui antes de continuarmos é que Casey fez vários testes psicológicos e nenhum indicou algum tipo de sociopatia ou psicopatia.
Os psiquiatras que avaliaram ela afirmam que nenhum dos testes foram feitos em Casey provou que ela tinha algum tipo de distúrbio de personalidade. E sim, ela foi diagnosticada com distúrbios de trauma, transtorno de estresse pós-traumático. Casey afirma que ela foi sexualmente abusada pelo seu pai e pelo seu irmão. E os psiquiatras avaliam ela com esse transtorno. Lógico que eu não vou questionar se isso realmente aconteceu. Eu acredito que todos nós temos que acreditar quando as vítimas de abuso sexual falam sobre o seu abuso. Eu acho importante falar um pouco sobre a parte psiquiátrica, porque é uma questão que é muito debatida e eu sempre gosto de trazer mais sobre o passado e sobre essas coisas para a gente tentar entender o comportamento humano, principalmente dos assassinos e criminosos. Em 5 de julho de 2011, o júri considerou Casey Anthony inocente das acusações de 1 a 3 sobre assassinato de primeiro grau, homicídio culposo de uma criança e abuso infantil agravado, ao mesmo tempo que foi considerada culpada das acusações 4 a 7 por fornecer informações falsas às autoridades policiais. As acusações de culpa referem-se às acusações e declarações de Casey fez de que ela trabalhava na Universal Studios, que ela empregava Zenaida Fernandes Gonzalez como babá, havia contado a 2 colegas de trabalho da Universal Studios que Anthony estava desaparecida e que ela havia falado no telefone com Kaylee depois que ela desapareceu. Sim, eu sei. Eu tentei de todas as formas não colocar minha opinião enquanto eu estava falando sobre os fatos, porque eu tenho a opinião formada de que Casey é a culpada pelo assassinato de Kaylee. Mas isso aqui é a minha opinião, lógico. Eu quis contar os fatos para que vocês criem suas próprias perspectivas e opiniões sobre o que aconteceu com Kaylee com base nas evidências. Uma das juradas disse para o ABC News que eles não acharam que Casey era inocente das acusações. Eles acreditavam que não tinham provas o suficiente para considerá-la culpada. A jurada disse que se você não consegue comprovar que existe um crime, você não consegue determinar a punição que deve ser imposta. Em 7 de julho de 2011 foram ouvidas as alegações de condenação. A defesa pediu para que a sentença fosse baseada em uma acusação de mentira, alegando que os crimes ocorreram como parte de uma única entrevista com a polícia que tratava do mesmo assunto. Como alternativa, a defesa defendeu uma condenação simultânea, isto é, que Casey pudesse cumprir várias sentenças ao mesmo tempo. O juiz discordou de ambos os argumentos. O juiz considerou as declarações como 4 mentiras distintas e separadas. Ele sentenciou Casey a consecutivamente 1 ano de prisão do condado e $1.000 em multas para cada uma das 4 acusações de fornecimento de informações falsas a um policial, a pena máxima prescrita por lei. Como Casey estava presa desde outubro de 2008, ela recebeu mais de 1.000 dias de crédito por o tempo cumprido e ela foi libertada 10 dias após sua sentença em 17 de julho. Posteriormente, de acordo com um estatuto pouco conhecido na Flórida, que exigia que os juízes avaliem os custos de investigação e a acusação solicitou uma agência estadual, o juiz decidiu que Casey deveria pagar $217 mil ao estado da Flórida. A promotoria solicitou $516 mil em reembolso, mas o juiz só considerou Casey responsável pelas despesas incorridas durante o período em que Kaylee foi dada como desaparecida até que a investigação de homicídio foi aberta. Muitos do público e da mídia ficaram indignados com o veredito de inocência, trazendo comparações com o julgamento de O.J. Simpson em 1995. O julgamento trouxe uma série de projetos de lei em vários estados para a lei de Kaylee, que tornava um crime um pai ou responsável legal não relatar o desaparecimento de uma criança. Em 2012, o governador da Flórida assinou o projeto de lei de Kaylee. Casey Anthony viveu uma vida de reclusão em sua casa na Flórida com medo de se aventurar em público devido à reação inflamadas do caso. Tendo declarado falência, ela se separou de seus pais e manteve contato com a sua antiga equipe jurídica. Na primavera de 2017, Casey deu uma série de entrevistas exclusivas para a Associated Press, afirmando, até hoje, que não sabe como Kaylee morreu e acrescentando, não dou a mínima para o que pensam de mim. Não me importo com isso, nunca me importei e nunca me importarei. Eu estou bem comigo mesma, durmo bem todas as noites. Associated Press
Descreveu sua entrevista com Casey como reveladora, bizarra e muitas vezes contraditória. Em última análise, levantou mais perguntas do que respostas sobre o caso. Casey não tem contato mais com seus pais depois do julgamento, no qual ela declarou que seu pai a assediou sexualmente quando ela era criança. Em uma entrevista dada para a Associated Press sobre o assunto, os pais de Casey dizem que ficaram muito magoados com as acusações feitas no tribunal. Mesmo com as acusações, George Anthony revelou que ele está pronto para perdoar sua filha e seguir em frente. Ele escreveu em uma carta para sua filha dizendo: Casey, não importa o que seja, eu sempre vou ser seu pai e eu te amo. Aquilo foi muito difícil para mim, mas eu precisava tirar todo aquele peso de mim, porque você não consegue seguir em frente se você guarda certas coisas para você mesmo. Você precisa estar disposta a se expressar. Hoje, Casey trabalha para sua própria empresa. Ela lançou uma empresa de investigação privada na Flórida em dezembro de 2020. O negócio ainda está ativo durante as pesquisas que eu fiz. Embora alguns relatos sugerem que ela queria investigar a morte de Caylee, uma fonte próxima a ela disse ao People em janeiro de 2021 que não é o caso. A fonte disse: esse é um capítulo encerrado na vida dela. Ela não está abrindo uma empresa para obter respostas sobre Caylee. Até hoje, o caso de Casey ainda assombra muitos jurados. Em meados de 2011, um dos jurados falou sobre a sua decisão absolvendo Casey ainda afeta 10 anos depois. O jurado disse ao People: acho que agora, se eu fizesse tudo de novo, pressionaria mais para condená-la por uma das acusações menores como homicídio culposo agravado. Pelo menos isso, ou abuso infantil. Eu não sabia o que diabos estava fazendo e não defendia o que acreditava na época. Em 2022, Casey parece ainda morar no sul da Flórida na casa do detetive particular que trabalhou como investigador principal do seu caso. 10 anos depois do assassinato de Caylee Anthony, Casey fez um documentário onde ela contou um pouco sobre a sua vida depois de tudo o que aconteceu. Ela diz para o documentário que ela trabalha com crimes para que as pessoas não fiquem sem respostas como ela ficou depois da morte de Caylee. Ela diz para o documentário que ela admite que mentiu para os policiais e que ela é culpada por esse crime, mas não por matar sua própria filha. Ela diz que contou mentiras que eram parcialmente verdades, como por exemplo do apartamento que ela diz que a babá morava era na verdade o apartamento de uma amiga, ou por exemplo, quando ela disse que ela trabalhava na Universal, Casey diz que ela já trabalhou lá quando ela era mais nova, mas que aquele não era seu emprego na época. Casey conta para o documentário que ela mentiu para os policiais porque era o que ela sabia fazer na época, mentir, fingindo que tudo estava bem quando não estava. Sim, senhoras e senhores, essa é a desculpa por mentir para os policiais em uma situação tão séria como essa. Casey ainda diz que fez muita terapia e que tudo é reação de um trauma. E esse trauma seria que o pai dela começou a abusar dela sexualmente quando ela tinha 6 anos de idade. Ela conta que tudo começou a voltar para ela em pesadelos, onde ela fala que o pai acorda ela e a estupra, e isso são pesadelos que sempre acontecem todas as noites. Casey diz que os abusos pararam quando ela tinha 12 anos de idade, e foi do nada. Ele simplesmente parou de abusar dela. E que o pai parou de vir, mas seu irmão começou a ir até o quarto dela quando ela tinha 12, até uns 15 anos de idade. Ela diz que o irmão nunca assediou como o pai dela fez, mas que havia um certo padrão que ele seguia. Casey diz ainda que ela mentiu para os policiais porque ela fez o que disseram que ela deveria fazer, e que a pessoa que fez com que ela mentisse era o pai dela. Casey conta tudo o que aconteceu naquele dia. Ela conta a mesma versão que a equipe de defesa conta no dia do tribunal, que ela estava dormindo e quando ela foi acordada pelo pai procurando por Caylee. Ela começa a procurar pela casa até que o pai encontra ela na piscina. O pai de Casey entrega a menina para ela e diz que tudo era culpa dela e que ela era responsável por Caylee, que aquilo era culpa somente dela. Na versão de Casey, ela diz que o pai dela, George, pega a menina nos braços dela e fala que tudo ia ficar bem e leva ela para fora da casa. Casey diz não saber o que o pai dela fez depois que levou a menina. Outra coisa que Casey fala para o documentário que eu achei importante citar aqui é sobre os rumores que ela saiu por aí durante os 31 dias que sua filha estava desaparecida. Ela fala que nas primeiras 3 semanas ela ficou na casa do namorado na época, que ela quis aparecer, que tudo estava bem na medida do possível, que essa era uma das instruções de seu pai.
que ela agisse como se tudo estivesse normal. Os amigos que moravam com esse namorado dela na época falam para o documentário, e eles dizem que ela estava normal, que não expressou em nenhum momento tristeza ou algo do tipo. Tudo estava normal como ela sempre agiu com eles. Casey ainda fala que ela não estava nas festas para se divertir, que é o oposto do que podemos ver nas fotos, que ela saiu para promover o namorado da época e que não é possível ver ela bebendo nenhuma bebida nas fotos. Ela fala que ela genuinamente acreditava que sua filha estava viva porque o pai dela dizia que Kaylee estava bem e que logo elas estariam juntas. Uma amiga da Casey Anthony falou para esse documentário e ele disse que ele não acreditava que ela poderia ter feito alguma coisa com a sua filha. Ela fala que Casey era uma mãe muito boa com Kaylee e qualquer lugar que ela estava, sua filha estava junto. Essa amiga ainda diz que as fotos que circulavam na mídia na época eram de várias fotos em torno de 3 anos antes do desaparecimento de Kaylee, que Casey não era muito de ir a festas, que ela não saía muito com os amigos e passava a maior parte do seu tempo cuidando da sua filha. A amiga acreditava que algum acidente deve ter acontecido e que Casey fez o que sempre fazia. Ela mentia. Eu sei, esse caso é muito complexo, no sentido de que aconteceu com Casey Anthony, e principalmente se ela foi a real responsável por matar sua própria filha, Kaylee Anthony, ou acreditar na história que o time de defesa conta que o pai de Casey, George, foi que matou Kaylee. Particularmente, eu não acredito que Casey Anthony diz. Eu assisti o documentário que conta o lado dela, porque eu realmente quis trazer um ponto de equilíbrio no episódio, sem colocar minha opinião, porque eu acho que vocês são as pessoas que têm que decidir quem vocês acreditam. Acredito que a história de abuso de Casey sofreu possa ser verdade, por ter psiquiatras falando que ela demonstra sinais de estresse pós-traumático, mas eu não acredito que o pai dela possa ter feito isso com Kaylee. Ele e a esposa Cindy foram os únicos a procurar e fazer diversas entrevistas para a mídia, procurando por ela, e foram os únicos a reportar o desaparecimento de Kaylee Anthony para a mídia e para os policiais. Eles fizeram todos os esforços possíveis durante a busca pela garota. Esse caso é uma tragédia atrás de outra tragédia. Uma família que parecia ser perfeita acabou se mostrando ser uma bagunça. Eu sei que é muito difícil acreditar no que Casey Anthony diz, principalmente depois dela mentir tanto para a polícia. Mas eu quis deixar bem equilibrado o episódio para que vocês tirem suas próprias conclusões do que vocês acham. Uma coisa é certa, uma menina de 2 anos foi morta e não temos solução para esse caso. É uma tragédia gigantesca, principalmente quando estamos cansados de ver na televisão casos como o da Isabella Nardone ou do Henry Borel, que os pais são responsáveis pela morte de seus filhos. Fica muito difícil para mim acreditar em Casey Anthony pelas mentiras que ela contou e pelo jeito que ela sempre agiu em relação ao desaparecimento de sua filha. Tudo soa muito suspeito para mim, por mais que ela mesma tenha vindo a público dar sua versão do porquê ela tenha mentido naquela época. E como sempre, eu quero deixar uma organização que promova algo de bom no meio de uma tragédia que é o caso de Kaylee Anthony. Então eu procurei uma instituição que tem em comum com o nosso caso de hoje. Quero falar para vocês da Aldeias Infantis SOS, que é uma organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. A Aldeias SOS atua no Brasil há mais de 50 anos, onde eles apoiam crianças e famílias, ajudando a construir um futuro melhor e participando do desenvolvimento de suas comunidades. Eles atuam no Brasil desde 1967 para cerca de 165 mil crianças, jovens e adolescentes possam viver em família com seus direitos assegurados e a possibilidade de um futuro digno. São mais de 80 projetos em 31 localidades, em 12 estados e no Distrito Federal, voltados ao fortalecimento familiar, cuidados alternativos, promoção de espaços protetores, apoio ao jovem e apoio judicial. Então, gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para Aldeias Infantis SOS para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta deles. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse já é um caso mais conhecido, lembrando que eu sempre quis fazer isso. Um caso famoso a cada 10 episódios para fazer um pouco de equilíbrio aqui no podcast. Esse caso foi um estouro nos Estados Unidos
E eu já vi diversos podcasts nos Estados Unidos, e é uma discussão que ainda é muito grande sobre o fato de ser o primeiro, ser um crime considerado sem solução, porque não se sabe quem realmente matou Caylee, e também por grande parte da população acreditar que Casey é responsável pelo crime que eu contei para vocês. Casey é considerada a mãe mais odiada dos Estados Unidos, e até hoje ela sofre as consequências das suas mentiras perante ao público. E aí, o que vocês acham? Casey Anthony realmente é culpada? Ou vocês acham que a versão do time de defesa contou é verdadeira? Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar Cravos e Crimes. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito, ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de solicitação de caso. Por enquanto, estou fazendo casos que eu tenho na minha lista, mas estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês queiram ouvir. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravecrimes@gmail.com ou no link de solicitações, que eu já deixei tudo planejado. Uma ideia que eu tive foi trazer um caso mais conhecido a cada 10 episódios, porque dá uma diferenciada no conteúdo e também me ajuda a trabalhar para ter mais material para vocês. Todos os casos são de extrema importância para que a gente possa interar mais sobre esses casos de true crime. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Não esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para que vocês não percam mais nenhum episódio no podcast. Compartilhem com seus amigos e parentes se vocês gostaram dessa história. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre o podcast ou até mesmo discutirmos mais sobre o caso. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.